O uso da tribuna geralmente é para a gente fortalecer os requerimentos que nós apresentamos. Voltando aqui para falar dos mesmos, acredito que um requerimento de suma importância para a comunidade dos bairros IP1 e 2 é a construção de uma nova escola, do 1º ao 9º ano. A gente sabe que lá tem duas escolas de educação infantil, e a gente vê que tem ausência da escola do ensino fundamental, que é do 1º ao 9º ano. E percorri essa semana, fiz o percurso, né, de quantos quilômetros cada criança teria que andar ou pagar um transporte escolar para chegar às escolas mais próximas, que é a Escola Hermenegildo e que é a Escola Cátia Belém. De ensino médio nem se fala, né? Porque se for uma escola de ensino médio, que é uma escola a modalidade é exclusivamente dos estados, né? Esse tipo de educação é de responsabilidade total dos estados, aí seria o Isolina França Soares, a escola mais próxima. Então, eu fiz o percurso de carro, né? Porque se fosse para a gente fazer a pé, eu tenho certeza que muitas de nós não daríamos nem conta. Um ali deu mais de 3 mil metros, o outro deu mais de 2.000 metros. Então, eu luto por isso, vou tentar conseguir recursos junto aos deputados federais, o José Vitor e o Lafayette Andrada, e aos deputados estaduais Dorgal e Raul Belém, que representam a nossa comunidade, pois, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ter a escola próxima à residência. Inclusive, existe uma lei do zoneamento que que as crianças estudem próxima à sua residência, por uma questão de segurança, por uma questão de fixar raízes no bairro, né? E por uma questão também de economia às famílias. E, geralmente, as famílias que são do Minha Casa Minha Vida são famílias que a renda per capita deu certo para que elas enquadrassem no modalidade tipo 1, né? Que é a modalidade social e popular. Outra situação que eu elenquei aqui hoje é que a gente possa fazer virar política pública os exames oftalmológicos em todas as crianças que adentram na rede municipal de ensino, através de um projeto que a gente deu o nome aí de projeto Nota 10, né? Já que a gente tem conhecimento que 70%, 80% da nossa percepção é feito pela visão. Então, a gente tem a percepção do mundo, 70% a 80% da nossa percepção com o mundo se faz através da visão. E tem crianças que, às vezes, têm um desempenho ruim na escola e que a professora não consegue detectar porque esse desenvolvimento ruim, aí, mais na frente, descobre que tem um problema de visão. O meu esposo mesmo, eles falavam, ao avião, ao paraquedas, e ele tinha 15%, né? 15 graus quando criança. Isso foi melhorando com o tempo. Então, assim, havia uma dificuldade muito grande de entender, de perceber o mundo por causa do problema de visão. Outra situação que eu solicitei aqui, o recapeamento da rua circular. Os meus assessores foram atrás da minha amiga, que pediu, a gente, no início, pediu para fazer um recapeamento, fui prontamente atendida pelo Rodrigo, mas não adiantou, o recapeamento não adianta, lá está formando poças de água, está acumulando água, e isso dando toda vazão ao foco da dengue. Outra situação que eu apresentei aqui é a iluminação dos dois lados da via da Avenida Gilberto Antônio Barreto, no Bela Suíça. É uma via bem comprida e que merece ser iluminada dos dois lados, porque os moradores estão sendo comprometidos pela falta de segurança, principalmente no período da noite, né, por causa da iluminação. Outra situação que eu apresentei aqui é a respeito da quadra de esportes localizada no bairro Bela Suíça 2, um espaço que foi construído bem lá no fundinho do bairro, né?
mas que está totalmente invadido, danificado, merece ser cercado, merece uma vigilância, merece investimento do poder público, já que a gente tem uma ausência muito grande de quadras, de espaços esportivos para a realização das escolinhas de base, para a realização das nossas atividades esportivas em Araguari. Solicitei também que, olha lá, passa novamente, olha, uma quadra tão linda num espaço tão ermo, né? A gente precisa melhorar isso aí. Às vezes a gente pode conseguir até uma pista, né, de corrida, já tão carente na nossa cidade, só tem lá no CIE. Há uma situação também que a gente está solicitando aqui, que seja implantado um aplicativo para pagamento das contas de água, sem que o usuário da SAI precise sair de casa, né, com QR Code, com código de barras. Tudo isso é interessante e é uma forma também de conseguir arrecadar mais, já que a SAI passa por problemas financeiros, principalmente no pagamento de energia elétrica, que consome mais de 30% do orçamento da SAI. Outra situação que eu solicitei aqui foi os caminhões carregados de forma indevida, sem a cobertura, né, e o desprendimento de resíduos das cargas no distrito de Amanhece, que vem assim, causando até rachamento das casas, colocando em fissuras, as vibrações resultam em fissuras lá no distrito de Amanhece, quando os caminhões que estão levando o material, né, para a rodovia que liga Araguari a Anhanguera, tem trazido esse desconforto aos moradores do nosso distrito de Amanhece. Então, essa necessidade do programa Visão Nota 10, a necessidade de realizar exames oftalmológicos para as nossas crianças, vou colocar emenda impositiva para esse fim, já coloquei para o óculos e vou colocar também para esse exame oftalmológico. Solicitamos também os espaços de 5% de todas as atividades esportivas, culturais, teatros, né, tudo que tiver na nossa cidade em relação ao teatro, auditório, estádios, ginásio de esporte, que a nossa cidade possa deixar organizado 5% das vagas para as nossas crianças com TEA. Outra situação também que eu solicitei aqui é criar um ambulatório específico para as pessoas transexuais na cidade de Araguari, né? E aqui solicitei também os recursos aos nossos deputados para a construção, alocar recursos nos orçamentos, tanto federal quanto estadual, para a construção da nossa tão sonhada escola do 1º ao 9º ano. Uma situação que eu gostaria de relatar aqui, e que eu fiquei assim, muito emocionada, e gostaria que os vereadores, em especial o nosso secretário, nosso presidente, né, da Câmara, já que não tem aqui nenhum vereador, só o nosso presidente, gostaria de elencar aqui que eu fui fazer uma visita, tinha uma reunião, e eu fui, e uma senhora chegou na reunião e disse: o meu voto é seu. Aí eu falei: mesmo? Por quê? Ela falou: porque eu já emagreci 30 e tantos quilos, porque eu passei por uma cirurgia bariátrica. E eu tenho conhecimento que esse recurso foi por emendas impositivas, e ela me contou tudo direitinho como é que foi. A Santa Casa de Misericórdia realizou 17 cirurgias bariátricas, com o apoio de vários vereadores aqui, que colocaram cada um das suas emendas impositivas um pouco de recurso, foram realizadas, então foram 340 mil, cada um juntou um pouquinho, e nós conseguimos 340 mil, e foram realizadas 17 cirurgias. E não foi só lá e fez a cirurgia, não, gente, eu arrepio. Teve o atendimento psicológico, tem ainda, porque eles ainda estão sendo acompanhados.
o acompanhamento psicológico antes da cirurgia, o acompanhamento da nutricionista, se tinha que emagrecer antes da cirurgia. Então, essas pessoas estão muito felizes. Depois a gente soube que o deputado José Vítor conseguiu mais recursos, e essas cirurgias também vão ser realizadas no Sagrada Família, mas era uma fila de mais de 130 pessoas de Araguari que estavam na fila para fazer a cirurgia, e era uma por ano. Na UFO, ainda é uma por ano, então ia levar 130 anos para todo mundo operar, não ia ser possível, né? Então, a gente viu que isso aí é uma política pública que tem que ser continuada, vamos colocar recursos para esse fim, sim. E a semana passada também eu apresentei um projeto de lei que trata da necessidade da gente acompanhar nossas crianças desde a tenra idade, para que elas também não fiquem obesas e tenham que passar por essa situação, essa cirurgia tão invasiva como é. Hoje não é tanto, mas é uma cirurgia invasiva e que é a cirurgia bariátrica. Então, assim, tem políticas públicas muito lindas que nós podemos estar lutando por elas, e eu estou aqui com esse objetivo, tá? A vereadora do povo de Araguari, tá? A vereadora do povo de Araguari. E não é só importante sentar na mesa, na mesa onde são discutidas as questões da nossa cidade. Não é só importante chegar até aqui, tá? É importante permanecer, tá? Vereadora Eunice Mendes, a favor do povo de Araguari.